Esse é um erro muito comum que a galera comete quando começa a trabalhar com OutSystems. E qual que é esse erro? A pessoa fica, de certa forma, viciada, no bom sentido, né, em criar, tá, essas telas aqui de forma automática. Ela fica viciada em criar, se habitua a criar essas telas de forma automática e acha que isso ali vai diferenciar ela, enfim, perante aos usuários de negócio, perante ao gestor de projeto e por aí vai. Tá? Então, isso aqui é um grande acelerador da plataforma OutSystems. É utilizado em projetos reais, tá? Então, utilizem isso, eu recomendo a utilização. Podem tirar partido disso daqui. Então, você tem praticamente em todos os tipos de aplicação, você tem essa funcionalidade que é chamada de scaffolding. No passado, ela era chamada de IntelliWarp. Então, vocês podem utilizar isso sim, sem problema nenhum. Mas qual que é o erro que a galera comete? É só fazer as telas assim. Tá? Então, por exemplo, as pessoas fazem uma modelagem da base de dados, e aí na modelagem da base de dados, né, imagina que eu tenho cidade, por acaso até a ordem tá ok aqui, né, mas tá mais ou menos ok. Então, como na modelagem de dados, por exemplo, eu tinha um e-mail aqui no final, quando eu criei essa tela automatizada aqui, tá, gente? Ele vai respeitar a mesma ordem da modelagem de dados, ele vai colocar essa informação na mesma ordem aqui na minha tela para preenchimento, tá? E aí as pessoas entendem que, ok, eu tenho a tabela da base de dados, eu tenho a minha tela de cadastro e de visualização, eu tenho a minha tela de listagem, então o requisito está entregue. Perfeito, você tem as telas funcionais, elas funcionam. Mas será que eu não tenho que fazer um trabalho de análise, eu não tenho que me colocar no lugar do usuário e pensar que talvez o e-mail, tá, deveria estar um pouquinho mais para cima, logo depois do nome do primeiro nome, né, do first and last name. Então, esse é um dos erros que eu vejo as pessoas cometerem, que é eles criarem essas telas e darem o requisito por entregue e acabou. Tá? A não ser que, quando foi feita a modelagem de dados, as pessoas tenham explicitamente já modelado isso de uma forma que... Isso é uma coisa que você já pode começar a ganhar, né? Essa prática ou esse costume, né? Esse bom hábito de, quando você modelar aqui os dados, já pense um pouquinho também, né, na ordem lógica que você vai exibir para os usuários. Então, a não ser que você já tenha feito esse exercício na hora da modelagem de dados, tá? Não se limite a simplesmente entregar os CRUDs, né? Ou seja, os CRUDs são essas telas aqui de criação, atualização e listagem. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A informação, né? Deixa eu pegar aqui um caso. Imagina o seguinte, Yolanda, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui esse e-mail. Vou pegar aqui um exemplo bem legal. Então, eu criei lá as tabelas, né? Eu criei essas telas aqui, elas estão funcionais, elas, enfim, eu consigo cadastrar, cumprem a função delas crua de cadastrar, listar, ordenar, alterar dados. Perfeito? Mas aí, vamos imaginar aqui o seguinte cenário, né? Eu quero fazer uma pesquisa por e-mail aqui de uma pessoa, tá? Beleza. Vamos ver. Eu nem sei se o e-mail está implementado lá, mas a gente vamos verificar se o e-mail está lá nas pesquisas, tá? Se ele não encontrar, é porque ele não está implementado nas pesquisas, sem problema nenhum. Então, primeira coisa, eu acho que e-mail é uma informação importante aqui para mim, na frente. Então, apesar dessa informação não estar aqui na tela, não quer dizer que eu vá deixar meu usuário vítima, né, da minha falta de cuidado em querer fugir do básico, né? Ou seja, em querer trazer uma experiência melhor para ele. Então, duas coisas que eu já anotei aqui. Poxa, quando eu estou pesquisando um contato, informação de e-mail é uma coisa super importante para mim, né? Então, beleza. Se eu quiser colocar o e-mail aqui para ele constar na tela, é simples. Eu venho cá e coloco o e-mail aqui, tá? Então, a gente já vai fazer uma outra iteração em cima disso daqui ainda. Então, o e-mail já começa a estar visível aqui para mim. Perfeito. Nós notamos também, né, que quando eu pesquisei por aquela Yolanda ali, ele não trouxe, né? Então, na pesquisa, ele não trouxe essa Yolanda. Então, significa que, provavelmente, né,
com aquela criação automatizada que eu fiz de arrastar e soltar, que é muito legal, ajuda muito e por aí vai. Então é um recurso mesmo super válido da plataforma, que quando eu criei isso dali, ele não colocou todos os campos de e-mail, todos os campos de texto para serem filtrados lá, para funcionar na minha pesquisa, né? Então, ele pegou ali os primeiros X campos, provavelmente, e fez, colocou na pesquisa, né? Mas não me impede de eu chegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, com poucos, deixa eu ver aqui, com poucos cliques, eu colocar essa pesquisa, já colocar isso aqui na minha pesquisa, beleza? Então, vou publicar. Para quem está caindo de paraquedas aqui, eu fiz uma alteração aqui na minha IDE, no meu estúdio, agora, tá? Aqui de mãos atadas, está sendo enviado para o servidor, ele está recriando, está atualizando a minha aplicação lá, colocando essas alterações em prática lá na minha aplicação, e aí, se eu vier aqui agora com um F5, eu vou... já vejo que o e-mail consta aqui, inclusive agora, quando eu fiz o F5, né, ele já conseguiu filtrar, né, por esse usuário. Só para a gente ver que isso aqui não é uma informação fake, né, que não é um filtro fake. Se eu pesquisar assim, a gente vai ver que ele não encontrou, porque realmente não tem ninguém com esse outro filtro aqui do Yolanda, tá? Então, beleza. Então, não se limitem a fazer esses CRUDs aqui, né, a ser tudo de forma automática e de vocês ficarem cegos em relação o potencial que vocês têm nas mãos de pegar esse tempo que foi economizado aqui e vocês utilizarem para pensar em usabilidade, experiência, performance, look and feel, enfim, arquitetura, tá? E um monte, né, e 1 milhão de coisas aqui que vocês podem pensar para realmente deixar a sua aplicação melhor em termos de adoção, de performance, de arquitetura e por aí vai.